Alô pessoal de casa, bem-vindos a mais uma etapa do BSOP aqui em Foz do Iguaçu, essas belas imagens aí das cataratas. Eu sou Juliano Maisano e dessa vez ao meu lado Leonardo Bueno. Tudo bom, Bueno? Tudo bom, Juju. Pessoal, você me conhece, eu sou jogador de poker já tem 6, 7 anos. Estou aqui para comentar esse BSOP com vocês. E essa etapa foi sensacional. É isso aí, a gente já vai ver o chip count aí da mesa, já a gente vai ver o nível do blind, que nível tá, mas a gente já vê aí o Jussiano, o líder com 450 mil, e temos o short stack com 13 mil aí, que tá bem curto perante os outros jogadores. Vamos ver agora o nível, ó. Os blinds estão 4 mil, 8 mil, então o líder tinha 450 e o short tem 13 mil só, Bueno. Como é que faz numa situação dessa? 13 mil você tem que sentar e rezar, viu? Porque você tem aí pouco mais de um blind só, então você não vai conseguir fazer ninguém foldar. Você sabe que não importa o que você tenha, a mão vai ser all-in, viu? Aí a gente está vendo a pilha dos jogadores de fichas, a gente está vendo que as fichas em jogo apenas as amarelas e as azuis. As amarelas valem 1.000 e as azuis 5.000. Então, cada jogador faz a pilha normalmente de 20 fichas ali, cada pilha amarela então seriam 20 mil fichas, cada pilha azul mais ou menos 100 mil fichas. Esse é o Rodrigo Celoão, um jogador experiente aí da internet também, joga um pouquinho ao vivo, dando raise com par de 9 para 19 mil e o short já entrou de all-in ali por baixo. É aquela situação, o pessoal aqui pode perguntar, mas ele tá com 6 e 4, mas não importa, ele com poucas fichas assim tem que torcer para o adversário ter, por exemplo, um Ice Rei, que aí o 6 e 4 tá vivo, vai ter aí seus 40% de chance, mas ele deu um pouco de azar porque encontrou gente aí com 9-9, 5-5, então vai precisar de muita sorte aí para acertar o 6 e um 4. O Adriano aí vai precisar acertar 2 pares ou uma sequência, né? Acertando aí. A gente vê que 5 tá difícil ele achar, porque já tem 2 5 na mão do Paulo. Agora o Paulo é o small blind, ele obrigatoriamente já pôs aí 4 mil fichas e ele deu all-in por cima do Adriano. Deu all-in 71 mil, que também ele não tem muitas fichas, né? 71 ele tem menos aí do que 10 blinds. E como que fica pro Rodrigo, que já tinha posto 19 mil, agora 9,9, talvez ele ache que não seja tão bom? Eu acho que pelo preço que ele tem que pagar aí, porque ele tem que pagar aí o quê? Mais umas 52 mil fichas só. Pode a gente ver que já tem 123 mil fichas, então o preço que ele tem aí é muito bom, né? Ainda sabendo que o jogador tá short stack vai ter que all-in com range grande, é um call até que automático. Certo, mas o Rodrigo tá pensando aí um pouco. A gente vê a quantidade de fichas que ele tem, ele também não tem muita ficha assim, então quer dizer, é o que você falou, ele tem que talvez dar esse call e rezar para estar num coin flip aí. Coin flip seria 2 cartas que não são par, né? Tipo um As Rei, As Dama, Dama e Valete, qualquer coisa acima aí do par dele de 9. Ele tá pensando bastante, Bueno. Ele tá pensando se o jogador teria dado all-in com uma mão pior que a dele, porque ele sabe que assim, com mãos melhores o jogador dá o all-in com certeza. Então ele tem que ter uma ou outra mão pior para você equilibrar essa equação aí. Lembrando também que nesse momento do torneio, a gente está na bolha do torneio. Eu vou explicar o que é a bolha do torneio. É aquela fase onde vão ser premiados os jogadores. Então, por exemplo, vão ser premiados, eu não lembro exatamente, mas por exemplo, 42 jogadores, né? Então, nesse momento, a gente está com 43, 44 jogadores. Então, ninguém quer ser eliminado, ó. Você vê que ele largou o par de 9 e acho que ele mostrou ainda que ele tinha par de 9. Sim, foldou mostrando uma jogada que eu não gosto, não concordo, eu acho uma jogada bem fraca. Tanto o fold quanto a amostra, você quer dizer? Sim, as duas coisas. Certo, olha, então ficou all-in, então agora ficou até bom pro Adriano, que se ele acertar um 6 é o suficiente, né? Salvou o Adriano aí, vamos ver. Olha, já trincou o 5. Então ele já fez uma trinca de 5, agora o Adriano precisa acertar uma sequência mesmo, ele precisa acertar um 7 um 8, um 3 e um 7, um 2 e um 3... Olha, veio 2 pontas de sequência, 4, 5, 6 e 7. Agora qualquer 8 ou 3 ele faz a sequência e volta pro jogo aí, com muito poucas fichas, né, Bueno? Espadas ele não tem pra fazer um flush, vem um 2, não muda nada. Quer dizer, o Rodrigo se entrasse nesse all-in, infelizmente ele ia perder, né? Óbvio que ele não pode levar isso em conta, né, Bueno, quando tá jogando. Tem que fazer o que você acha que é o certo e não se basear pelo que as cartas vão... A gente não pode pensar nas cartas que vão bater, né? Você tá com 9-9, você tá na frente de 5-5, o certo era você pagar o all-in, até porque o jogador vai fazer isso com mãos piores que 9-9, como 6-6, 7-7, 8-8, Ás e Dama. Então você não pode depois pegar e falar, olha, mas bateu o 5, eu joguei certo, né? Ainda bem. Não, você jogou errado, porque nem sempre vai bater o 5. Certo, a gente viu que ali já no lugar que o jogador foi eliminado, já sentou um novo jogador ali de boné. Pra trás é o Renato Bauru. Ele tem bastante fichas, a gente vê a pilha dele de fichas azuis e amarelas, ele é um dos que tem mais fichas. Ele e o rapaz ao lado dele ali de verde, ó, o Bauru já vem com um parzinho, um par de 2. O par de 2 que essa situação não é tão forte, mas é uma mão forte bastante para você dar raise e jogar de maneira agressiva. Porque você quer colocar seu adversário numa situação de pagar para tentar acertar e aí foldar depois que
não acerta o flop. Certo. Então você não vai jogar pagando para tentar acertar a trinca, mas vai jogar colocando pressão. Certo. Pro pessoal de casa entender, né? É muito legal, às vezes, quem não tá tão acostumado a compreender. Isso que você falou, por exemplo, ele aumentando com par de 2. Ele não está contando que ele vai acertar a trinco 2. Ele vai contar que o outro jogador que se pagar não vai acertar nada e ele vai poder espantar o cara. Qual a chance que uma pessoa tem de acertar o flop, por exemplo, com duas cartas, como Ás e Rei? Por exemplo, com Ás e Rei, a chance do seu adversário acertar um par é de 33%. Então se você aumenta e o seu outro oponente paga de Ás e Rei, a maioria das vezes, 2/3 dos flops, ele não vai ter nada. Quer dizer, a cada 3 vezes, 2 ele não vai acertar e uma ele vai acertar. Exatamente. Aí você coloca a pressão, você manda uma continuation bet, ele provavelmente larga. O problema é esse. Quando você toma um raise pré-flop que é com 2-2. E o Elson tem posição sobre ele, né? A posição, o que acontece? O Elson fala depois do Bauru na mão. Quer dizer, se ele pagar e for jogar essa mão no flop e turn river, o Bauru vai ter que falar primeiro e o Elson vai ver o que ele vai fazer para ir resolver. Então, sempre é bom você ser o último a falar, né, Bueno? Exatamente. A quantidade de informação a mais que você tem é gigante. E no poker, cada informação vale muito. A gente já vê que o Bauru já tá desconfortável aí, ó. Ele já tá pensando. Tá também passando as informações lá para nossa produção, porque ele acabou de chegar na mesa, né? Então tá passando o nome dele, as fichas, a quantidade de fichas que ele tinha. E tá pensando agora o que ele faz aí com esse parzinho perante o re-raise do Elson. O Elson é um jogador também, ele é sólido, mas ele joga solto. Eu não sei se o Bauru conhece ele, mas... O Elson ganhou aí etapas do BSOP no passado, jogou já muitas etapas. Na minha opinião, assim, um fold até que tranquilo, com par de 2. Porque é aquilo que eu falei, você quer colocar pressão. Mas depois você tomou uma volta, você tomou um re-raise, o oponente em geral tem um range que joga muito bem contra par de 2. Porque até uma mão como 7-5 tá flipando, né? Tem seus 50% de chance. Ele fez exatamente isso, ele largou, ó, e o Elson mostrou as rei. O pessoal, a gente tá vendo que eles estão mostrando as cartas. Isso é um pouco mais comum nessa hora até, às vezes, do torneio, né? A gente vê os jogadores nesse estilo mais amigável, porque tá na bolha, ninguém quer ver o cara da mesa dele eliminado, já ficou amigo dele, já tá sentado lá. Amigo modo dizer, né? Tô falando, mas eles estão jogando juntos há horas, aí os mesmos, então cria um pouco aquele clima de você querer que alguém seja eliminado, mas que seja de outra mesa, às vezes, né? Ah, com certeza, você vai criando a empatia com o pessoal. Às vezes o pessoal pensa também, olha, se eu mostrar essa mão, o outro cara não vai roubar meu blind depois, né? Mas, na verdade, o pessoal não faz isso, né? O pessoal coloca pressão de qualquer jeito e cada um joga individualmente, né? O jogador não vai estar pensando, ah, esse cara aqui foi simpático comigo, eu não vou ganhar o pote dele, né? Então, você não pode deixar de colocar pressão. E olha o Rodrigo aí, que ele agora foldou o 9-9 daquela vez. Agora de novo o 9-9, né? Ele deu um raise aí com 9-9 de novo e agora o Joel deu o all-in por cima com 10-10. Dessa vez sim, tá ruim pra ele, né? E é aquele negócio que eu falei, tá ruim pra ele, mas ele tem que pagar do mesmo jeito. Porque aqui a gente tá vendo que ele tem o adversário tem o 10-10. Mas lá com esses stacks... Ele pode ter um par abaixo, pode ter duas cartas acima, né? Ou um as e 8 às vezes na ipada. Às vezes o jogador vai all-in também pra fazer pressão, ou então... Até nesse momento da bolha aí, ó, a gente vê, o Leonardo é um dos short stacks, ele tá aqui na posição 1, tem Ás e 5 e ele já investiu 5 mil, ele é o small blind, ó, ele tá perguntando qual o valor que ficou pro Rodrigo. Mas eu acho que pro Leonardo não tem nem que perguntar, é um fold bem fácil, aí 10 e 5, porque perto da bolha o Joel não vai estourar tudo sem estar muito forte. Como é que ele pensa? O Rodrigo já foldou um 9-9, então ele gosta de foldar, então vou colocar pressão. Mas vendo algumas mãos como, por exemplo, um 7-8 naipado, ainda tá no coin flip contra um Ás e 5. Então você não tá na frente de quase nada com Ás e 5 para investir a tua vida no torneio aí. E agora o Elson no Big Blind ele já investiu 10 mil. Rei 2, quer dizer, isso aí também não deve se envolver. Você vê aí que ele tá pensando. Às vezes o jogador também pensa mais até para impor um respeito, né, pro outro jogador inconscientemente achar, nossa, sempre que eu subir no blind daquele cara, ele vai ficar pensando se paga ou se não paga. Você acha que tem um pouco disso? Porque Rei 2 não é uma mão que é para pensar e perguntar a ficha, né? Eu concordo, o jogador pensa isso para impor o medo, né, pro cara pensar 3 vezes antes de roubar o blind, 3 vezes antes de colocar pressão pra cima de mim. Porque se o jogador deixa de roubar o seu blind, você vai ter situações que os outros não têm, porque você não tá deixando de roubar o blind de ninguém. Então isso é uma vantagem gigante na mesa de pôquer. Certo. E agora a gente vê, voltou pro Rodrigo, que de novo tá pensando com um par de 9 aí. E vai ficar pensando. Agora ele teria que pôr aí mais 98 mil fichas. Num pote que já tem 166, aí os odds dele são muito bons, né? Acho que é um call aí que tem que dar, mas é aquele negócio. Naquela outra situação que era pra ele ter dado o call, tudo bem, bateu 5, mas em geral ele ia ganhar fichas lá. Talvez se ele tivesse ganhado muitas fichas, ele poderia agora aqui ser mais conservador, mas... Sim.
Entendi, mas ele também tá com uma necessidade de crescer seu stack. Ele não tá com muitas fichas, a gente viu ali que ele tem cerca de, acho que 240, 260, se eu não me engano. Vamos ver, ó, ele tá pensando bastante. Por um lado é sempre importante pensar, né, antes, mas é o que você falou, tem situações que a matemática de quantas fichas você já investiu e quanto tem para ganhar é um pouco mais rápido. Olha lá, ele tá confirmando o valor. E acho que ele tá pensando justamente isso, que ele vai ter que pagar, né? Mas ele não tá querendo. Ele não tá querendo, porque se ele não quis pagar naquela situação, que era um short stack, desesperado, que já tinha mais dinheiro no pote, melhor ainda, é um jogador que eu acho que é capaz de foldar. E apesar de, na minha opinião, ser um fold errado. Mesmo sabendo que o adversário tem 10-10 aí. Ele pagou. Ele não quis pagar, mas acho que pagou. E aí ele vai ficar, olha a cara dele ali, quando viu um par de 10, né? Quer dizer, agora a chance dele seria acertar um dos 9 a princípio, a não ser que venha um flush aí ou uma sequência. A gente vê até pelo áudio lá do torneio, né? O diretor descer ali falando no microfone, por quê? Porque estamos na bolha do torneio. O que acontece? O próximo eliminado sai sem ganhar nada e depois deles todos estão premiados e vão ganhar já um dinheiro de prêmio. Então é um momento sempre importante do torneio isso aí. Olha lá, tá todo mundo torcendo. Olha lá, não bateu nada, então realmente o Rodrigo precisa do 9 ainda. Só que o Rodrigo tem mais fichas, quer dizer, se ele não acertar o 9, ninguém vai ser eliminado nessa mão. Espadas, ele não tem o 9 de espadas, quem tem as espadas é o Joel, né? Então quer dizer, se vier espadas, o Joel faz um flush ainda. Vamos ver, o River virou dama, então 2 pares de damas com 10, Kikeraz, né? O Joel dobra suas fichas, o Rodrigo vai ficar mais short aí agora. Bem na hora da bolha, né? 20 mil, eu te devolvo 2 pra me dar 100. Só, mas ele tá vivo ainda. A quantidade de fichas dá pra se manter. Porque qual que é o ponto? Quando você tá perto da bolha, alguns jogadores eles resolvem jogar pra chegar no dinheiro. Porque pra eles aquela primeira faixa de premiação importa muito. Mas os jogadores que costumam chegar longe são os que usam esse momento da bolha pra acumular fichas. Porque tem muita gente que tá só foldando tudo pra chegar no dinheiro. Então, enquanto o pessoal tá foldando, alguém tem que ganhar essas fichas que o pessoal tá foldando. Então você tem que colocar pressão pra acumular sem medo de ter que pagar uma win aí de 9-9, porque você acabou de foldar um 9-9. A mesa sabe que você é capaz de fazer um fold desse. Aí você dá um raise, toma um all-in por cima, é capaz de ser um blefe, né? Certo. E lembrando então, o Bueno explicou um pouco aí sobre esse momento da bolha, o pessoal de casa entender. A inscrição do BSOP é R$ 2.200, né? Todo mundo sabe, R$ 2.200 para você jogar. E a premiação, a primeira faixa de premiação aí, é em torno de uns 4.200, 4.600, varia aí da etapa, mas é em torno disso. Então os jogadores estão aí, ou eles não vão ganhar nada quem for eliminado agora, ou eles vão garantir pelo menos R$4.000 ou até mais de 100 mil aí quem for o campeão, né? E o Max aí com um par de rei agora na bolha, fazendo a pressão, subindo, uma bela hora de achar um par desse, né? Na bolha, quando você dá esse raise que tem chance de alguém voltar para cima de você para fazer você foldar, e aí você já tá montado num par de rei, assim, você não se preocupa com nada, né? Então às vezes o pessoal pergunta, mas e se o cara tiver par de ais, né? Se o cara tiver par de ais, olha, você reclama da... Tenta achar os seus 2 reis, um dos 2 reis aí. A gente tá falando sobre esse momento da bolha aí. Olha, o Leonardo agora com Ais e Rei foi all-in. O Leonardo era um dos short stacks aí, tem 84 mil nesse momento, quer dizer, tinha aí cerca de 8 blinds, né? O blind acho que tá 10 mil. E Ais e Rei é uma mão muito forte, né? Ele tá normal esse move dele, só que vai ficar triste ao ver que ele tá dependendo só do Ais agora. Não queria ter tomado esse call tão rápido, né? Em geral, o jogador com Ais e Rei que tá colocando pressão, ele prefere ganhar as fichas sem showdown, para ter garantia de vitória no pote, mas agora vai ter que achar o Ais, né? Agora para vocês entenderem, ó, essa é uma outra mesa, porque quando tem all-in e call, é o que a gente chama, a situação de bolha a gente chama de situação hand for hand, mão a mão. Joga uma mesa de cada vez, por quê? Porque se um jogador for eliminado, tem que saber quem foi eliminado antes que o outro, quem vai ser premiado, quem não vai ser. Então tá tendo jogada nessa mesa aí, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Ó, o jogador apostou ali de capuz, o de boné vermelho... Não, o vermelho apostou e o de capuz pagou. Ó, e ganhou. Ele pagou, ganhou e vai puxar a mão. Então agora a gente vai ver o que aconteceu na outra mesa. Eles estão esperando para essa ação terminar, né, Bueno? É isso aí. Depois que essa ação terminar, eles sabem que agora quem for eliminado pode ser o bolha aí. É a bolha do torneio. Se o Léo acertar o as ou fizer uma sequência ou ganhar essa mão, aí ele não vai ser eliminado. Ele vai dobrar e vai continuar o jogo hand for hand ainda em todas as mesas do torneio.
tem cerca de 5 mesas aí nesse momento no torneio. Olha o Max, ele tá com o par de rei, mas ele não quer nem ver. Você viu o flop, ele abaixou o rosto. Por mais que o par de rei seja muito forte numa situação dessa, sempre dá aquele nervosismo, né? Tipo, nossa, será que bem agora que vai vir um ás? Não quero nem olhar. Porque 30% é uma porcentagem considerável ainda. É, né? 30% a chance de vir um ás em algum momento aí nesse board, né? Que é no flop, nas 3 cartas do flop, no turn ou no river. A gente falou aí da inscrição e da bolha, mas lembrando que aí mesmo em Foz do Iguaçu teve jogador que chegou sem pagar nada. Ele ganhou um satélite, torneio classificatório pela internet, pelo www.pokerstars.net. Foi de graça para Foz do Iguaçu, jogou o torneio e podia ganhar aí algum prêmio sem gastar nada. Quem quiser também jogar pode se classificar aí pelo site pokerstars.net. Vamos ver esse flop. Olha, abriu a chance de sequência se virar uma dama. Então ele agora quer um as ou dama, é isso? Ás ou dama. Exatamente. É que nem olha, o Max nem olha. Ver. Ele quer só ver se, olha, dobrou 10, realmente segue a dama ou as. Qualquer dama ou as, o Léo não está eliminado e dobra. Não veio 2 pares de 10 com 6. E, na verdade, fez 2 pares de rei com 10, o Max. Olha aí, a próxima etapa vai acontecer agora, hein? Lá em Salvador, né? Costa do Sauípe, pertinho de Salvador, na Bahia. 11 a 15 de abril, a gente se vê lá. Vamos no intervalo, voltamos já já. Mexer faz mal. Estamos de volta. A gente vai ver agora, olha, esse é o Sérgio Braga, o jogador que joga há muito tempo poker. Tem também a mulher dele que a gente está vendo aí agora, ó, a Ale Braga, a Alessandra Braga. São 2 jogadores profissionais de poker, casados. A gente vai ouvir um pouco o Vitão. O Vitão que faz o nosso programa falando com eles. Marido e mulher, né? Tem mulher na torcida, tem marido jogando, às vezes tem o marido na torcida, a mulher jogando. Mas eu tô aqui com o casal mais conhecido do poker brasileiro, né? Sérgio Braga. E aí, Sérgio? Tudo na boa? Tudo na boa. E a Ale Braga. Oi, Vitão. Oi, pessoal de casa. Deixa eu perguntar pro Sérgio Braga aqui, que é o homem da casa, né? Quem que joga melhor? Eu acho que é ela mesmo. Olha só, hein? E você? Falar que é ele que acabou essa entrevista. Não, é porque isso daí você sabe que é blefe de boca, né? Blefando na entrevista. Quando vocês estão jogando um BSOP, assim, quando você está vendo ele jogar o torneio, você fica mais nervosa do que quando você está jogando? Fico. Porque assim, quando eu tô jogando, eu sei o que tá acontecendo na mesa, sei as situações. Ele não sabe o que tá acontecendo na mesa. Olha só, veja só, que falinhosa, dona Lê, né? Não, porque daí eu tô assistindo, mas eu não sei o que tá rolando, não sei que mão que ele tem, às vezes vejo que precisa dobrar e tudo mais, aí eu fico nervosa, porque eu não sei quando ele vai de all-in, se ele tem realmente jogo, quer tomar call, não quer, daí eu não sei o que fazer, porque eu fico torcendo. Só que eu não sei se eu torço pra ele tomar call ou não sei se ele quer ou não o call. E você, Sérgio, quando você está assistindo a Lê jogar, como é que é? Mais fácil que tá na mesa, mais difícil? É difícil, porque eu quero ser o coach, né? Eu quero estar lá, quero jogar junto, é complicado. Bate um nervosismo sim, é normal. Quando vocês vão dormir, vocês ficam falando um monte de parada antes ou não é bem assim? Chegou em casa, o poker fica para fora? Toda noite. Toda noite antes de dormir, ó, aquele ás de 7, aquele ás de 10. Todo dia, e ele joga o marra, e quando pinta o tal do ás careca, então, aí eu falei, puta, vou sonhar com ás careca hoje. Olha só, o homem do relacionamento sonhando com o careca, que absurdo isso. Que absurdo. E BSOP, vocês sempre viajam juntos, não? Sim, sempre viajamos juntos. Ela gosta muito de jogar torneio e eu venho acompanhar, porque na verdade minha praia hoje é jogar cash, né, Vitão? Mas eu sou parceiro. Muito bem, muito bem. A Lê gosta de viajar também, já teve em Vegas aí recentemente, né? O BSOP é sempre sensacional, né? Sempre o clima é muito bom, você encontrar as pessoas, encontrar os amigos, torcer. Sempre tem amigos, né, na mesa final. Assim, o clima é muito gostoso, eu gosto mesmo. E a estrutura também do torneio, né? Bom, esse foi aí, ó. Sérgio Braga e Ale Braga, um casal aí conhecido e 2 grandes jogadores, né, Bueno? Exatamente. Essa convivência deles acho que é boa para os dois, né? Um aprende com o outro e os dois vão crescendo no poker, assim, resultados para eles não faltam. O Sérgio Braga tá aí na mesa, a gente viu ele ali na posição 3, ele não tava nessa mesa, agora veio para cá. E a gente talvez assista, não sei se a gente vai pegar alguma mão dele aí. A gente vê o Bauru agora de novo, ó, com o rei 10 de paus, agora vai aumentar novamente. O Bauru é um jogador bastante ativo. Joga muitos torneios aqui em São Paulo, os torneios semanais dos clubes de São Paulo. O Bauru tem jogado
aí praticamente todos os dias, imagino que já esteja vivendo exatamente só do poker, né? Porque ele está sempre presente. Muita gente no Brasil, né, hoje que vive exclusivamente de jogar poker ao vivo e pela internet, né, Bueno? Exatamente, o que não falta são opções para você jogar, né? Isso vai variar do seu perfil. Tem gente que gosta de ficar em casa, não ter muito horário, não ter que se arrumar para sair. O cara vai, joga de pijama, joga a hora que quer. Lá no PokerStars.net você tem torneios 24 horas por dia, então você não depende muito de horário. E tem gente que gosta de ir pro live para socializar, para jogar mais tranquilo, bater um papo na mesa, né? Acho que as duas opções são válidas. Eu gosto de fazer os dois. Acho que tem espaço para de vez em quando ficar em casa, de vez em quando e rodar o circuito. É verdade, e os dois têm os seus, as suas virtudes e o que é gostoso de cada um, né? No ao vivo é gostoso você conhecer os jogadores, conversar com eles, no online é gostoso que você falou que você fica em casa lá de pijama. Enquanto isso a gente tem uma mão, o Bauru subiu com o Rei 10 e tomou 2 call aí, do Elson e do Joel, que estava ali no blind e resolveu pagar também. E o Bauru já acertou o Rei aí. Ele acertou o Rei, mas ele preferiu ir pro controle do pote, porque o Rei dele tem um kicker fraco. O kicker é o 10, é a carta que vem junto do top pair. Então nesse caso, ele aí perdia para Rei 9, Rei 8, Rei Valete, Rei Dama e Rei Ás. Quer dizer, ele perdia para vários reis aí. Agora que dobrou o Rei, ele vai ficar um pouco mais seguro, né? É, porque agora a chance de alguém ter o Rei é menor, e esse check que ele deu no flop já escondeu a mão dele, já faz com que a mão dele pareça mais fraca. É muito legal esse negócio. Eu gosto às vezes de acertar o As ou o Rei da mesa no flop também por controle ou para esconder o Rei, né? Ou o As no caso. Agora é o que você falou. Se ele ele tá pegando para apostar, quer dizer, o jogador pode acreditar que ele tá blefando, que não tem nada, ou que ele tem às vezes um 8 e não vai ter coragem de seguir, né? É interessante quando você vê o jogador que acerta, mas disfarça um pouco, né, Bueno? Sim, é muito bom porque ele gera um call aí que talvez não tomaria antes. Por exemplo, o Elson pensou aí e pagou com par de 5. Se ele aposta no flop, eu não acho que o Elson paga. Porque o Elson tem que pensar também que ele pode tomar uma aposta no turn e outra no river. Agora no turn ele já está mais perto do showdown. Então você aumenta a frequência com que você toma calls de mãos piores. E é assim que você ganha valor no poker. Certo. E o Joel tinha chance de sequência caso viesse um valete, é uma chance difícil, ele resolveu não seguir na mão. Esse As aí é até bom pro Bauru, porque se o jogador tivesse só um As, né, tipo um As e 8, As e 9, As e 10, ele pode se sentir muito bem agora com esse As aí. E ele com a trinca de rei tá bem tranquilo também. Exatamente. Vamos ver se às vezes o jogador que paga com uma mão fraca, como o Elson, ele resolve blefar quando bate o Ás, mas não foi o caso. E vamos ver quanto que o Bauru vai tentar tomar de valor aí. Cada pilha aí tem 20 mil dessas amarelas. Então ele pôs 42, vamos ver se é isso mesmo. Se não me engano, são 42 mil. É isso aí, ó, 42 mil. Num pote que agora tá com 182 mil. Quer dizer, ele apostou bem pouco, que é justamente para atrair o call do Elson, não é isso? Exatamente, mas acho que o Elson não vai cair nessa não, porque fica muito óbvio, né? Quando você num pote desse tamanho, você faz uma aposta muito pequena, fica com cara de, sabe, eu quero que você me pague. E o jogador de poker, ele tá sempre pensando no que o outro tá querendo. Então se você deixa a tua intenção muito óbvia, o jogador vai perceber isso e aí vai tomar a decisão certa, no caso, fold do 5-5. É isso aí, e aí você viu que realmente o Elson não pagou. A gente vê aí também na posição o Rafael, lá do Rio Grande do Sul, o Sérgio Braga aí na posição 3, quer dizer, você vê muita gente nova entrando e saindo da mesa. Por quê? Porque as pessoas vão sendo eliminadas do torneio nas outras mesas e elas são remanejadas, né? O diretor do torneio remaneja as pessoas para todas estarem equilibradas com o mesmo número de jogadores, que são 9 jogadores por mesa. Para nenhuma mesa ter 6 jogadores e a outra 9, por exemplo. Tem que ser tudo bem justo para todos os jogadores. Exatamente, o torneio ele só vai ficar com menos jogadores quando se aproxima lá da mesa final, da mesa semifinal, porque aí você tem que ter mesa com 6 jogadores, mesa final vai ficando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, até o heads up com 2. Então o jogo vai mudando, mas por 90% do torneio é jogado nessa configuração de 9 lugares aí. Isso, agora o Max, que foi aquele jogador que estourou a bolha, né, com o par de rei, tá dando um raise aí com As e 8 off. A gente vê os jogadores aqui, realmente eles não estão se envolvendo muito, né? O jogador ali de verde, o Joel também só com jogos mais fortes. O último jogador aqui também não se envolveu. O Elson aí é um dos que está mais se envolvendo, né? De novo ele está no Big Blind. Dessa vez com cartas bem ruinzinhas, né? Mas elas são do mesmo naipe. Podem até fazer uma sequência aí com 2 gaps, que a gente chama que é o espaço de 2 cartas entre as duas. E ele está pensando aí em pagar esse raise no blind dele. É, porque ele tem um preço bom também. Como ele já deixou 10 mil fichas no blind, ele tem que pagar aí mais 11 mil
num pote que tem já 45 mil. Então o preço é excelente. E o Elson é um jogador experiente que gosta de jogar pós-flop. Então para ele é uma situação muito boa isso daí. E um flop ótimo também, não? Falando nas duas pontas, né? Eu falei, né, nos dois gaps, entrou os dois, o 6 e o 7. Então agora ele tem 5, 6, 7, 8. Se virar um 4 ou um 9, ele faz sequência. Se virar um 5 ou um 8, ele ainda faz um par. Quer dizer, você vê que ele tem quase 40% de chance de ganhar essa mão. Óbvio que o 8 tá dominado, né? Porque o outro jogador também tem o 8 com o kicker melhor, mas ninguém tá sabendo disso aí. E no flop ele também tinha uma carta de ouros. Então se batesse um ouros no turn, ele ainda ficava com uma queda para um flush. Verdade. Agora, olha, ele sai dando mesa e o Max vai apostar. Pôs 25 mil aí. Ninguém tem nada aí, né? Quer dizer, ele tá apostando só na confiança de que um não acertou e o outro também. Eles estão jogando mais nessa leitura. Eu preferia que ele tivesse apostado o turn ao invés de dar o check call, porque o adversário que dá check nesse flop 6, 7, 3 provavelmente não tem nada. Então você com uma queda de flush, você aposta, o adversário pode foldar, se ele pagar você ainda tem suas cartas para acertar. Certo. Agora quando você vai pro check call, você deixa o oponente chegar no river com a ação, porque eu dificilmente acho que o Elson vai pegar e vai sair apostando agora, entendeu? Certo. Se ele sair apostando agora, é até fácil para o adversário dar o call com algum ace high da vida, porque ele não representa muita coisa, o jeito que ele jogou. E acaba que ele depende mais de acertar a mão dele para ganhar o pote do que de um blefe, de alguma coisa assim. Mas ele fez justamente isso, ele pôs bem pouco, ó, 35 mil. Será que ele não tá fingindo que tem o 3? Porque ele era Big Blind, aí ele pode estar fingindo, tinha um 3, aí fiquei com medo aí, tem muita carta alta, mas aí dobrou o 3 agora, sentiu... É isso que ele tá querendo fingir? Porque pra mim parece isso. Eu acho que ele não tá pensando muito no que ele tá fingindo, mas ele tá pensando assim, vou fazer um blefe barato. Como o meu oponente pode ter um ace high, eu vou fazer um blefe pequenininho pra pensar que eu tô querendo tomar call. Aquele negócio que a gente fala dos levels, que a gente falou na mão passada. Então assim, o jogador tá vendo, ele apostou 35 mil, eu acho que ele quer que eu pague, então por isso eu foldo. Então não vou pagar. Entendeu? E ele tá investindo pouco nisso, porque ele investir 35 mil num pote que tem aí mais de 100 mil fichas, a relação risco-retorno é muito boa. Então foi isso que ele fez aí, ó. E olha, conseguiu. O Max largou aí o ace high dele, o Elson puxou essa mão com nada aí. E não vai mostrar, óbvio, né? Legal. Às vezes o jogador mostra o blefe meio que pra desestabilizar o outro, mas muitas vezes eu acho mais interessante que ninguém saiba o que estava acontecendo, né? Exatamente. Você tem que dar a menor quantidade de informações possível pro seu adversário. Só vale você dar a informação de graça se com essa informação você vai conseguir que ele cometa um erro, você vai conseguir explorar isso de certa forma. Na maioria das vezes você não consegue explorar e o pessoal acaba mostrando mais, sabe? Por uma questão de ego, olha, te blefei, olha só, tentar deixar o cara... tiltado, mas aí depois a pessoa não usa isso mais pra frente, né? Certo. Por isso que eu não gosto muito, não. A gente sempre fala que a gente recomenda que vocês não mostrem as cartas, né, durante o jogo quando não precisa mostrar, mas a gente vê muita gente mostrando as cartas, né, e tem muito isso, né, é para desestabilizar o outro, ou às vezes até naquela de boa vizinhança, mostrar, olha, eu apostei, eu tinha acertado o meu AIS mesmo, mostrando que você não estava blefando, a gente vê muito disso, mas a gente pede para vocês evitarem, quem estiver começando no jogo, principalmente, evita de mostrar as cartas, não há necessidade. O Josiano, primeira vez que a gente vê ele jogando aí, ele tá há muito tempo na mesa, mas o que a gente chama de um jogador tight, né? Não tá se envolvendo, pelo menos nas mãos que a gente tá vendo aqui na televisão. Deu um raise agora com as e valete, né? Um raise para 36 mil. Rafael com 9-8 na iPad aí, no botão, ou seja, ele vai jogar em posição o resto da mão. Ele pode tanto dar um re-raise quanto só pagar, né? Porque ele, com os stacks que ele tem, as duas opções são boas. Ele deu um re-raise, a gente perdeu o valor aí num... Ah, não, ele deu call, é verdade. Eu vi muita ficha azul lá, mas é isso mesmo, 36 mil. Então o Rafael deu call, exatamente o que você falou. Ele tem uma mão interessante aí pra sequência, pra flush. Também tem a posição que é o mais importante. Aí que ele vai ver a ação do Josiano pra depois resolver o que ele faz. Aí se o Rafael resolver fazer a vida do Josiano dura aí, vai ser difícil pro Josiano, porque em posição, com uma mão que flopa bem, é complicado. Só que o Josiano já acertou aí o as. Então esse é o tipo de board que você não coloca pressão num outro jogador, porque o pessoal joga muitos ases, né? Sim. Então eu prefiro colocar pressão quando o board é lá embaixo, que aí, por exemplo, mais valete não acerta nada. Então aqui eu até concordo com o Rafael de fazer uma aposta uma vez, para ver se passa. Para ver se passa. Se não passar, ele vai ter o turn e o river para melhorar a mão dele. Que por mais que pareça que ele não tem nada aí, tem uma carta de paus no flop e um 10, e tem um 10. Então às vezes bate um valete, ele fica com 2 pontas, um 7 ele fica com 2 pontas, uma carta de paus ele fica com flush draw, o 6 dá a broca. Então tem muita carta que pode dar uma equidade melhor para a mão dele no turn. Agora, interessante é o Josiano também, ele acertou o asa, é o primeiro a falar, e deu mesa. Ele tá meio que escondendo a mão dele, você não acha?
Ele tá tentando fazer o Rafael blefar mais mãos do que, de fato, se ele apostaria. Sim. Não tem tanta mão que o Rafael paga que o Ás Valete tá na frente aí. Tem alguns ases fracos, mas que não vão pagar várias apostas. Ele tá tentando fazer uma armadilha aí pro Rafael. E deu certo, o Rafael acabou de pôr 90 mil fichas sem nada. Você vê que ele tem 0% de chance de ganhar a mão. Quer dizer, ele só pode ganhar a mão se ele blefar e conseguir realmente convencer o Josiano de largar essa mão. Porque nas cartas ele não tem mais chance. Nenhuma carta pode salvar ele no River, que é a última que vai virar. Então acho que é uma situação boa pro Josiano dar o check call aí. Tem que pensar um pouquinho para parecer um pouco de fraqueza, né? Pro jogador pensar, olha, eu posso blefar o River também. Ele resolveu voltar all-in, então ele já quer acabar com a mão aí. Ele tem 360 mil, bastante ficha. Ele resolveu já voltar no Rafael, que não vai pagar, né? Ele tava blefando até agora, não tem nenhuma chance de pagar a mão. Ele deve só valorizar, né? Pensar, fingir que vai largar um asa aí fraco, ou um 10, só para não ficar chato, né? Mas essa já é valorizada que eu não gosto. Porque nessa situação você deu muita força, e aí se você pensa muito e folda, algum jogador que está observando vai pensar, olha, esse cara aqui, ele folda, tipo, dá para colocar pressão nele porque ele vai foldar uma mão com valor, entendeu? Eu prefiro foldar rápido pro pessoal parar e pensar, olha, esse cara blefa. Esse cara tava blefando, não tinha nada, do que o cara pensar, olha, eu vou colocar pressão porque eu vou ter muito mais situações onde eu tenho uma mão média, uma mão assim, do que eu tenho uma mão forte que eu posso usar isso a meu favor, né? E aconteceu aquilo que eu falei, o Josiano mostrou o as, meio que em respeito aí, mostrando que ele tinha o as, né? Não precisava. A gente vê de novo a data da próxima etapa, de 11 a 15 de abril, na Costa do Sauípe, na Bahia. Eu estarei lá, Bueno também, todos nós estaremos lá comentando aí. Voltamos já depois do intervalo. Voltamos aí, blind 6 mil, 12 mil, antes de 1000, né? Quem não está acostumado com poker, o small blind é 6 mil, é o primeiro jogador depois daquele botão, daquele disco vermelho, ele é obrigado a pôr 6 mil, o big blind é o jogador seguinte, tem que pôr 12 mil, e todos têm que pôr mais 1000, todos eles, inclusive o small blind e o big blind. Isso é para já começar a mesa com essa quantia de 27 mil lá, o que vai atrair os jogadores para querer jogar e ganhar aquelas fichas, né, Bueno? Por isso que existem os blinds. O blind é o que movimenta o jogo. E tudo vem do blind. Então o jogador começa, olha, eu vou dar um raise aqui para tentar ganhar o blind. Aí outro pensa, esse cara aqui eu não vou deixar ele ganhar o blind e ele já deu o raise. Eu quero ganhar o blind e o raise dele. E as fichas que ele tem para trás, porque a gente vai jogar poker depois do flop mais, né? Então, se não tivesse o blind, o pessoal ia ficar só esperando as melhores mãos. Então, por isso que existe o blind e por isso que o blind sobe, para fazer o pessoal jogar mais. Isso, a cada 45 minutos no BSOP o blind sobe. Na verdade, o próximo etapa vai ser até uma mudança especial apenas na Costa do Sauípe. O blind vai ser de 1 hora no BSOP da Costa do Sauípe, né? Porque como lá o resort propicia, né, os jogadores a ficar mais perto, não ter que se deslocar e tal, a gente vai ter um pouco mais de horas jogadas e vai poder fazer o blind de 1 hora. Essa situação aí que está sendo estudada pelos diretores nessa próxima etapa. Olha, eu que joguei a última etapa do BSOP no ano passado, o BSOP Million, com blinds de 1 hora, uma estrutura fantástica para o jogo, viu? Excelente, uma novidade bacana. Olha só esse flop, acertou os dois jogadores, né? Porque o Éder acertou o melhor par, a dama, e o Elson acertou a chance de sequência de 2 pontos, né? Ele acertou 9, 10, valete, dama, então qualquer 8 ou rei, ou 2 espadas, né? Como você gosta de lembrar aí, o Elson tem chance aí de ganhar essa mão. Aí você vê que ele está apostando, ele está colocando pressão, por quê? Porque se o Éder pagar, ele ainda tem os altos dele, tem o rei e tem o 8, como você falou. Se o Éder foldar, ele já ganhou uma mão, porque imagina que o Éder folda, por exemplo, aí um Ás 9, um par de 8, uma mão assim, que o Elson tá atrás. Então no poker você tem que jogar de um jeito que você consiga foldar algumas mãos que estão na sua frente. E você faz isso jogando de maneira agressiva. O Éder já deu um aumento, na verdade um aumento mínimo, né, de 34, que foi aposta para 68. Mas não deixa de ser um aumento, e agora voltou pro Elson aí, que já está separando para pagar. Ele tá confiante aí de que vai ou espantar o Éder com a pressão ou acertar aí o que ele precisa. Eu não gosto do raise desse tamanho aí, porque você tá dando altos excelentes, né, pro Elson. O ideal seria o Éder aumentar mais então do que 68. Porque já que você já tá aumentando, já que você já tá anunciando isso sobre sua mão, aumenta mais para extrair mais, né? Ou para já espantar o cara e você ganhar ali, né? Porque, por exemplo, o Elson se paga 30, ele vai pagar também mais 50, mais 60.
Então você extrai muito mais e aí depois você controla o pote, você vê o que você faz. Agora bateu um 9, o que fez o Elson acertar um par, né? Um par mais baixo aí, mas acertou. E depois bateu uma carta de paus. Quer dizer, é difícil alguém ter duas de paus naquele flop que só tinha uma de paus, mas pode acontecer. Você vê os jogadores pensando, o Elson principalmente pensando o que ele pode fazer aí pra ganhar essa mão. Ele deve estar imaginando que o 9 dele não está na frente, né? Ele prefere torcer pra ser um blefe do Éder, mas acho muito difícil o Éder tá blefando nessa situação. Ainda mais pelo tamanho do raise dele, né? E o Éder também deu meses atrás. Ele preferiu não apostar e não abrir a ação de volta pro Elson, né? E aí o Elson mostra, quer dizer, por um lado é interessante, porque o Elson tem que mostrar primeiro, já que o Éder não apostou. Então às vezes, eu pelo menos quando jogo, às vezes eu faço isso. Eu até poderia apostar num River, mas não aposto porque eu quero ver o que o cara tinha. Existe um pouco isso aí também, Bueno? Olha, se você vai jogar muito tempo com o jogador, tá perto de uma mesa final, acho que vale. Em geral você tem que jogar pra ganhar ficha, mas em muitas situações você para, que nem o Éder tava aí, se ele apostasse, não sei se ele toma call de muita coisa pior. Porque o valete 10 era 2 pares, o valete 9 também, então difícil que o oponente tenha valete 8. Então eu prefiro mesmo que ele pare, olha, já que eu não vou ganhar de nada, não tem valor de nada, dou check, vejo a mão do oponente e ganho informação. E a gente lembra muito essa questão da informação no torneio de poker, porque cada informação que você tem vai ajudar você a descobrir mais como que o adversário pensa. E numa próxima mão que você vai jogar contra ele, você sabe, por exemplo, se ele é inseguro, se ele é corajoso, se ele é agressivo além da conta. E essas informações vão fazer com que você tome uma decisão melhor. Por isso que no poker é importante até você prestar atenção em mãos que você não está envolvido. Que nem aqui. Aqui a gente vê uma mão, por exemplo, do Rodrigo que foldou aquele 9-9. Eu não estou jogando, eu estou comentando aqui, mas se eu estivesse jogando lá, eu já tenho mais informação dele do que ele tem de mim. Então se eu for enfrentar ele, eu tenho uma vantagem natural assim. Certo. E agora o raise veio do Max, né, com o rei dama de paus, e o Rodrigo só pagou com o par de 6. O Rodrigo fala, depois do Max tem posição, mas ainda tinha mais 2 jogadores aí antes do botão aí para poder falar. 3 na verdade. Aqui o posição 8 não está na mesa. Ele deve ter saído ali para descansar, para ir no banheiro, para comer alguma coisa. O jogo dura normalmente 10, 12 horas por dia. Os jogadores podem levantar, mas as fichas ficam na mesa e elas são obrigadas a pingar o ante e os blinds, né? Então é bom você evitar ficar saindo da mesa como o jogador 8 saiu ali. E virou 5, 8 e 10, ninguém acerta nada, mas o par de 6 deve estar se sentindo um pouco confortável, porque como não vira nem ás, nem rei, nem dama, aquelas cartas que assustam mais, é difícil o jogador ter ido com 5 ou 8, por exemplo, né, Bueno? Então o par de 6 se sente mais forte. Exatamente, o pessoal paga muito mais com aquelas mãos que são figuras, né? O Ás Valete, o Ás Dama, Ás Rei, Rei Valete e tal. Então, por mais que o jogador possa ter um Ás 10, é uma porção pequena, né? Do range do seu oponente. Então, quando você tem um 6-6 da vida, o flop que você quer ver é esse. Certo, e o Rodrigo dá um bet aí de 38 mil. E o Max aí não acertou nada, ele tem o que a gente chama de overcard. Ele tem rei e dama, que são cartas acima do 10 e 8 e 5. Então a chance dele é jogar para acertar uma dama ou um rei, ou uma sequência, alguma coisa assim mais pra frente. Uma situação para ele, você vê que ele não tem muitas chances aí nessa mão. Tipo, a chance dele é dar uma volta no Rodrigo, mas ele não tem muito stack para isso. Ele deu all-in. Deu all-in, 140 mil. Nossa, foi pago na hora pelo Rodrigo. Acho que o Rodrigo nem pensou tanto no stack, porque você vê que ele sempre pensou muito, ele pagou na hora essa jogada. Eu acho que a história que o Max quis contar com esse blefe, né, tipo assim, deu check pra dar esse raise, acho que o Rodrigo não acreditou, por isso que pagou, né? Só que agora ele tem que desviar de uma dama ou de um rei ou de uma sequência aí. O que você achou aí desse all-in e desse call rápido assim, Bueno? O call rápido pra mim é muito bom, tem que dar o call rápido, mas eu não gostei do all-in não. Achei o all-in com o rei e dama aí bem fraco. Então vamos ver agora se o Max consegue. Olha, já trincou, então não tem mais chances aí. O Max, que foi eliminado, e o Rodrigo, que sofreu bastante aí com aqueles pares de 9 no começo do nosso programa, agora dobra, fez um full de 6 com 8 e vai aí para cerca de 400 mil fichas, até um pouquinho mais, que ele já tinha umas fichas para trás aí, além das fichas que estavam envolvidas no jogo. Essa jogada parece uma tentativa de um blefe desesperado, né? Ele não jogaria as ás assim, acho que talvez pudesse jogar, mas é bem improvável. Então o jogador para e pensa, sabe? Se ele tivesse um valete-valete, um dama-dama, ele ia apostar para tomar call de um 10, ele não ia pensar em dar o check para deixar uma mão da check atrás, por exemplo, um ás e dama da check e acertar um ás, acertar uma dama, entendeu? Então... E é muito menos depois da all-in, já que você estava querendo esconder, por que você não vai pro turn para tentar extrair de novo, né? Por que você volta ao all-in? Exatamente, porque você tem ainda 2 streets para ganhar, mesmo que você dê check call, se o adversário deu check no turn, você pode apostar o river.
Então eu acho que é uma jogada que não conta nada, né? Quem tá vendo aí em casa, quer aprender a jogar poker, quer saber como blefar, você tem que construir uma história, tem que parar. Pô, será que o meu adversário vai pensar que eu tenho uma mão grande? Se ele não parar para pensar que você tem uma mão grande, o blefe não vai passar, né? E é o que aconteceu agora. Eu vou dar uma dica, você falou quem tá em casa, então quem tá em casa também quer aprender a jogar poker, anota o Twitter do Bueno, que é @Bueno09, @Bueno09 é o Twitter do Leonardo Bueno. Ele dá coach. Coach é aquele treinamento pessoal, ele dá para grupos, dá para pessoas sozinhas, pela internet, ao vivo, o que precisar, procura o @Bueno09. Tem aumentado bastante, né, a procura das pessoas que veem nas revistas, na televisão sobre o poker em aprender mais, né, Bueno? Como que tem sido? Tá crescendo demais isso, Juju, viu? Eu que tô no poker desde o começo, muita gente de fora já tá começando a perceber que as coisas que você aprende no poker, elas não servem só pro poker. Elas servem pra vida, pra como se relacionar, para suas empresas, como tratar com fornecedores, coisas assim, sabe? Então, tem muita gente que tem procurado o coaching não só pra jogar e acaba usando as coisas que aprendem em outras situações. Então, quem quiser aprender, procura lá no Twitter, eu vou dar as informações, meu e-mail, e entre em contato comigo por lá. É isso aí. E a gente vê aí um raise do Joel, que é um jogador sólido, só tem jogado mãos fortes com As e Rei, e o Bauru com par de 9, que é uma mão também muito forte aí, um par médio, né, vamos dizer. Pensando aí se aumenta a aposta do Joel, se paga ou se largaria. É difícil largar, né? O jogador do Bauru ainda que é muito agressivo, ele ou vai aumentar mais ou vai no mínimo pagar em posição. Aí ele vai aumentar. Não, ele não tem posição, ele tá no small blind, desculpa. Porque o Joel tá no botão. Isso. Então o que acontece? Quando todo mundo joga a mão fora e chega no botão, o botão só tem que ganhar dos blinds. Ele quer roubar os blinds, né? Então, em geral, ele quer roubar os blinds porque esse é um dinheiro fácil de ser ganho. Então, o pessoal aumenta com muitas mãos no botão. Por isso, quando o pessoal aumenta com muitas mãos no botão, uma mão como 9-9, ela vira mais forte ainda, entendeu? Por isso que o Bauru não pensou muito para dar o re-raise, devia estar lá só pensando no valor mesmo, né? E o Josiano tem uma mão decente também, rei dama de paus no Big Blind. Eu imagino que se o Bauru não tivesse mão, tivesse largado, o Josiano talvez desse zero raise com o rei dama, que é uma mão decente para defender também, né? Não, com certeza. Eu acho que ele daria raise, porque contra o botão você vai dar raise aí quase sempre de rei dama. Mas alguns jogadores, no lugar do Josiano, eles também pensariam em dar uma volta agora com o rei dama. Porque quem deu raise no botão não significa que tem muita coisa, porque no botão dá raise com quase qualquer coisa. O small blind, já sabendo disso, também sobe com qualquer coisa. Vai subir com qualquer coisa, inclusive algumas mãos que foldam para uma volta. Por exemplo, um 7-7, um Ás e 10, umas mãos médias, assim, né? Quer dizer, se você não vem e dá um re-raise ou um all-in, talvez ele assuste. É claro que o Ás e Rei não deve largar, mas ele poderia assustar os dois, né? Poderia assustar, assim, a maior parte do range dos dois folda. Sim. Então ele ganha as fichas sem showdown. E qual que é outra coisa boa do rei dama? Ele tem blockers. O que são blockers? Se ele tem um rei na mão e uma dama na mão, a chance do oponente ter mãos fortes como Ás e Rei, Rei, Dama, Dama diminui, porque são duas cartas a menos que ele pode ter. Então alguns jogadores pensam nesse conceito, que é um conceito um pouco mais avançado. Esse conceito de blockers, que acontece, é o que o Bueno falou. Se ele tem um rei, diminui a chance do outro ter rei, né? Então ele tem rei e dama, diminui a chance dessas cartas estarem na mão dos outros jogadores. No caso, o Joel tem o Ás e Rei, está dominando ele, e o Ás e Rei é uma das mãos mais fortes aí do poker. Vai ser, vamos ver se ele vai. O normal ele dá all-in, né? Ele deu all-in. É difícil ele pagar com Ás e Rei só querendo acertar um flop, né? Não vai, ainda mais porque ele acha que Ás e Rei tem valor. Então você dá all-in para ser pago por mãos piores, como Ás e Dama, mais valete, talvez um Rei e Dama, né? E foi pago na hora pelo par de 9 do Bauru, também meio que esperado ou não? É esperado, não tem fold. Nessa situação botão contra small é muito agressivo. Então agora o Joel precisa acertar um Ás ou um Rei. É a única chance dele aí. 3, 6 e 8, quer dizer, a situação muito boa pro Bauru. Você vê que ele tem quase 80% de chance. É só não bater um Rei, nem um Ás, nem no turn e nem no river. Mas veio o Rei. Só que olha, o Rei de copas, hein? Então o Bauru ainda pode acertar um 9 ou qualquer carta de copas fazer um flush. E o Joel torcendo aí, porque agora ele passou a frente na mão. Olha, a gente vê a comemoração dele. Veio 5 de copas, então ele fez um flush aí. 5 cartas de copas. O Joel, olha, o pote bem grande, hein? 650 mil fichas. O Joel acho que foi eliminado. Eles têm... o Bauru tinha em torno de 300 e poucas mil fichas, ou 400 mil. Não, o Bauru parece que tem mais fichas para trás, as amarelas ali. Acho que ele elimina o Joel nessa mão. Eles vão conferir. E aí, Bueno? É uma mão natural. Essa é daquelas mãos que elas meio que jogam sozinhas. Você pode colocar quase qualquer jogador nas duas posições, que o resultado vai ser o mesmo. O jogador está com Ás e Rei no botão, ele vai dar o raise, o outro com 9-9 vai tribetar quase sempre. O Ás e Rei você tem que estourar, porque é o que eu falei.
Você extrai de mãos piores. O que é você extrair? Você tomar call de uma mão que é inferior à sua, e aí no longo prazo você vai ganhar fichas dela. Por exemplo, um Ás e Dama, que o Ás e Rei tá dominando, um Rei e Dama, um Ás Valete. E às vezes você tá num flip. Tipo, o flip é essa situação que a gente viu aí. Então com Ás e Rei, como você tá perdendo só para Ás e Rei, e são mãos que já ficam improváveis porque você tem um Ás na mão e um Rei na mão, não tem muito escape essa situação. É a situação do jogo que quem joga tá acostumado, né? Isso, é o que você fala, a longo prazo, qualquer jogador faria isso. Em outros torneios vai virar pro seu lado, em alguns sim, outros não, mas o que importa é você fazer a coisa certa. Aí o site www.bsop.com.br para você pegar todas as informações das etapas que vão acontecer o ano inteiro do BSOP, e o PokerStars.net para você jogar de graça pela internet e ganhar sua vaga e estar no próximo BSOP em Costa do Sol e conosco. Obrigado por estar com a gente, Bueno. Até semana que vem, pessoal. Vamos lá, pessoal. Agradeço aí. Vamos que vamos aí.